Graça e paz, irmãs. Hoje nós estamos aqui na nossa 12ª aula, né? Essa aula ela é muito curta, né? Mas ela não se encaixava com aquela outra aula, porque foi uma aula tão romântica, né? Uma aula que a gente falava de reconciliação, que a gente falava das promessas que o Senhor tem para o casal. Então, educação de filhos não entrava muito naquela aula. Então, nós fizemos essa aula à parte, né? Mas não é uma aula menos importante, tá? Porque assim, mesmo que algumas de vocês ainda não tenham filhos, é importante que vocês saibam de algumas coisas, porque eu tenho certeza que vocês têm a intenção de terem filhos e filhos são heranças do Senhor, né? Então, já que vocês estão aí se tornando, né, estão se graduando em sabedoria, né? Os filhos são herança do Senhor, então futuramente quem não tem os filhos terão que saber lidar com os filhos da forma como o Senhor quer que nós estejamos, tá bom, irmãs? Então vamos fazer uma oração para nós iniciarmos, né? E pedir o direcionamento do Senhor. Soberano Deus, Pai maravilhoso, te louvamos e te agradecemos por este dia, por esta obra maravilhosa, Senhor Deus, que é a tua obra, Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na tua presença, falando da tua palavra, dos teus princípios, Senhor Deus. Ó Pai, que eu possa estar me esvaziando de mim mesma, das minhas emoções, e que somente o teu Espírito Santo fale nesse dia, e que nós possamos ter esses princípios guardados no nosso coração. Ó Pai, que cada mulher aqui presente nesta aula tenha esses princípios cravados, pregados no coração delas, como valores eternos, para que elas possam levar para toda a vida e para toda a eternidade, de geração em geração. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãs? Então, a mulher sábia educa os filhos, né? Então, o que significa educar? Educar, ela significa, a palavra educar, ela tem a ver com uma questão interna. Então, educar é dentro, né? Então, a gente fala que a gente precisa inculcar, né? Informar e transformar o caráter do seu filho muito próximo, ou assim, o modelo é Cristo, né? Por que a gente fala assim, inculcar? Quando a gente fala essa palavra parece que é uma coisa assim, que é estranha, né? Mas o inculcar é você falar tanto que aquilo vai entrar, aquilo vai ser incorporado no caráter do seu filho, né? É diferente de só ensinar. O professor, ele ensina. Então o ensino, ele fica fora, ele é como se tivesse só na mente, né? E assim, tem até uma quantidade, um volume, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em escola, a gente fala em ensino, né? E quando a gente fala em pais, a gente fala em educar, né? Então existe uma diferença. O ensino, ele é externo e o educar, ele é interno. Ele vai para dentro, ele é assimilado e começa a fazer parte do caráter da criança, tá bom? Então a mulher sábia, ela educa os seus filhos, né? Então os filhos, irmãs, eles são herança do Senhor, né? Então nós precisamos, a primeira coisa, a coisa mais importante que nós temos que ensinar para os nossos filhos é ensinar os filhos a honrar e a respeitar as autoridades que são colocadas sobre a vida deles. Então, assim, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam respeitar, por exemplo, professores, os mais velhos, né, os avós, os pais, os tios. Então, assim, isso tem que ser algo que uma linguagem dentro da família, né? Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado? Então, hoje nós temos filhos, nós temos crianças, né?
que elas são, elas dominam o lar, né? Então existem lares em que a criança ela é uma autoritária, ela manda na mãe, ela manda no pai, ela manda na casa, né? E aí o que acontece? Acontece uma situação, e nós vemos muito isso, principalmente nos colégios particulares, né? Que a criança faz as coisas, né, erradas, e aí quando o professor vai chamar a atenção, o pai se levanta contra o professor, né? Então isso é um posicionamento extremamente errado, né? Nós precisamos respeitar as autoridades, ensinar os nossos filhos a respeitar. E a coisa mais certa, irmãs, que existe nós precisamos viver aquilo. O modelo, o exemplo, ele fala muito mais para os nossos filhos do que as nossas palavras. Então, assim, se você é uma mulher que vive reclamando das coisas, reclamando de um professor, reclamando de um governante, reclamando de um pastor, reclamando das autoridades que o Senhor coloca sobre a sua vida, é esse exemplo que os seus filhos vão ter, né? Então eles não vão respeitar as autoridades. Então nós precisamos educar pelo exemplo, tá? Então nós precisamos ser esse exemplo, esse modelo para eles, tá bom? Então, nós precisamos entender que os pais, quando eles desrespeitam a cadeia de autoridade, ele ensina isso aos filhos. Então, por isso nós batemos muito nessa tecla da cadeia de autoridade. Então, você precisa aprender a respeitar, e você vai ser um exemplo para os seus filhos, porque o contrário vai acontecer. Se você não respeitar, os seus filhos não vão respeitar. E isso vai se virar contra você, porque você é uma autoridade sobre a vida deles. Então, prestem muita atenção, irmãs. Então, vocês entendem que tudo que a gente está estudando aqui, ele tem um princípio, né? Então, quando nós falamos em princípio de autoridade, para nós respeitarmos, por quê? Porque nesse momento de paz, nós somos autoridade. Então, para nós querermos ser respeitados, nós precisamos dar esse exemplo. Vocês entendem isso, irmãs? Então, honrar a autoridade traz vida, honra e prosperidade para a nossa vida, tá? Então, a autoridade sobre a nossa vida tem uma função de proteção. Então, quando nós desrespeitamos as autoridades que o Senhor coloca sobre a nossa vida, porque o que a gente precisa entender? Que a autoridade, ela tem algo maior sobre ela, né? Que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando nós desrespeitamos essa autoridade, nós estamos desrespeitando a Deus. E aí, eu estou falando para Deus assim, eu não preciso da sua proteção. Por quê? Porque eu não quero ser submissa à vontade de Deus e à vontade das autoridades que Ele instituiu. Vocês conseguem entender isso, irmãs? Então, assim, todas as autoridades colocadas na vida de uma pessoa devem ser respeitadas por conta dessa cadeia que eu falei. Então, a primeira autoridade para os filhos é o pai, né? Então, a maneira como Deus vai proteger os filhos é através do pai. Então, por isso, irmãs, nós trabalhamos até aqui os posicionamentos. Lembra que eu falei para vocês, em Provérbios 6, 23, está escrito assim, olha, porque o mandamento é a lâmpada e a lei a luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então eu disse para vocês o seguinte, que o pai é o mandamento, igual tá aqui, porque o mandamento é uma lâmpada. Então o pai, ele é a lâmpada, né? E a mãe é a luz que é emitida pela lâmpada. Então por isso que os dois têm que estar juntos, né? Então a mãe, ela vai estar, ela vai ter esse papel da educação, né? Mas o pai não tem a responsabilidade? Tem, mas o falar, o se dirigir à criança, o prestar atenção nas emoções da criança, isso é um papel nosso, irmãs, porque o homem, ele tem uma percepção das coisas diferente e nós precisamos respeitar isso. Nós fomos equipadas, né, com um equipamento de sensibilidade.
E os homens é diferente, a percepção deles é racional, é razão. Então, para eles perceberem emoções, sentimentos, é muito difícil. Eu vejo aqui em casa, aqui nós somos 3 mulheres, né, vamos dizer assim, e o Ale é o único homem. Então, às vezes, tipo assim, acontece uma situação, eu olho para as meninas assim, elas já sacaram, tipo assim, alguma coisa relacionada a sentimento, e ele fica assim, o que vocês estão olhando? O que vocês estão com essa cara, né? Porque assim, ele não entendeu nada. E é assim mesmo, irmãs. Então, assim, o problema todo é que nós, mulheres, a gente quer que eles tenham a nossa visão. Então, eu já falei isso uma vez, né? O homem, ele tem os óculos azuis e nós temos os óculos cor-de-rosa, né? Então a nossa percepção, ela vem muito mais carregada das emoções, dos sentimentos envolvidos na situação. O homem não, a visão dele é razão. Então a gente não pode cobrar coisas que requerem essa percepção. Então, porque quando a gente cobra, o que que acontece? A gente se frustra, a gente briga, porque a gente fica esperando uma reação que seria nossa. Então, isso é algo que a gente que não pode acontecer. Então, quando a gente fala assim, o pai é a lei, é o mandamento, né? É como se ele fosse a lâmpada, ele é o instrumento. E a mãe é a luz, ela emite a luz. Então, e as repreensões, né, as correções, né, são o caminho da vida. Então isso que a gente precisa prestar atenção. Então aqui a palavra de Deus ela fala num conjunto mesmo, daquilo que o pai e a mãe representam, mas juntos. Aqui não fala numa percepção de um só, né? Então é preciso que a gente tome esse cuidado. Então, quando nós educamos os nossos filhos, irmãs, a gente precisa seguir como base esta palavra, né? Esta palavra vai ser aquilo que vai nos guiar, aquilo que vai nos nortear. Então, assim, eu vejo muito, e agora, né, com os vídeos sendo divulgados aí no YouTube, acabou se tornando público o nosso curso, né? Então tem pessoas que acham que essa visão que eu passo no curso da Mulher Sábia é uma visão assim retrógrada, né, que não cabe mais para os tempos de hoje, que a gente de repente está falando de algo que, nossa, mas isso aí foi no tempo da minha avó, como é que você está falando um negócio desse? E então assim, irmãs, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é contemporânea. Então, por quê? Porque Deus é o mesmo hoje, ontem e será sempre. Então, isso que as pessoas precisam entender. A gente não pode querer contemporaneizar tudo, falar assim, olha, não, mas eu vou dar uma adaptada aqui na Bíblia, porque os tempos são outros. Então, isso, irmãs, é isso que está acontecendo e está gerando tantas heresias no mundo, porque as pessoas estão pegando trechos da Bíblia e trazendo para o mundo moderno e transformando para quê? Para que aquilo que ela está fazendo seja validado, né? Então pega um versículo fora do contexto e aí usa aquilo como se, não, mas está na palavra, entende, irmãs? Então a gente precisa analisar muito essas coisas. Por quê? Porque eu bato muito numa tecla, né? Igual a gente precisa criar os nossos filhos com a pureza moral, né? Então, assim, a gente precisa colocar os nossos filhos com uma questão assim, olha, igual nós estamos criando nossos filhos dentro da igreja, né? Glória a Deus por isso. Então, às vezes eu tô lá na igreja e eu vejo, sabe, os jovens, uma coisa tão legal, uma coisa tão ingênua, né? Eles assim brincam, eles se divertem muito e não tem bebida, não tem sexo, não tem e eles acham aquilo como uma coisa normal, né? Então só que eu vejo assim que é um mundo nosso, cristão, né? Então a gente vê, e eu quero criar as minhas filhas assim, graças a Deus. A minha filha mais velha tá com 12 anos e eu nunca tirei ela do meio, por exemplo, ela não estuda em colégio cristão, ela estuda num colégio normal.
Só que assim, ela tem os posicionamentos dela na escola, né? Então, por exemplo, ela não fala palavrão, mas ela convive com os amiguinhos que falam, né? Ela também não julga, né? Então, eu sempre falo isso para ela, eu falo, filha, a gente não pode falar, né? Porque a gente já sabe o que Deus não gosta, que isso não agrada a Deus, mas eles não sabem ainda, então uma hora eles vão descobrir. E isso faz a diferença nela, né? Então, quando ela tá lá na escola, os amiguinhos, eles falam sempre assim, eu vou pedir um conselho pra Bia, sabe assim, né? A Amanda também tem sempre uma palavra de conforto para falar pra gente. Então, assim, a gente vai criando os filhos com essa pureza, né? Com essa delicadeza que só o Senhor traz para nós, né? Então a gente precisa viver essas coisas e passar esses valores para os nossos filhos. Então as meninas, elas veem muito isso aqui, né? Eu tendo essa preocupação com as minhas alunas, eu tendo a preocupação de preparar as aulas, né? O carinho, por exemplo, esse tempo aqui foi maravilhoso, porque elas veem o desenrolar aqui dos vídeos e tal. Então assim, tudo isso vai fortalecendo, vai criando raízes profundas de respeito, respeito às coisas de Deus, respeito àquilo que o Senhor faz para nós. Então, assim, irmãs, nós precisamos reforçar, né? Então, nós não podemos desmoralizar o nosso esposo, por exemplo, para os filhos. Seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, né? Nós não podemos fazer isso, eles precisam entender essa união que os pais têm, né? Então, assim, a gente tem até exemplos aí de desenhos que estimulam essa coisa de zombar do pai. Por exemplo, aquele desenho A Peppa Pig, né? Que agora também eu nem sei se passa, mas a Peppa, ela era uma personagem que ela, o tempo todo, ela tipo assim, zombava do pai dela, né? Então isso, imagina isso entrando na cabeça da criança o tempo todo, que o pai é um bobão, que o pai só faz bobeira, né? E que ela pode tirar sarro dele, que ela pode fazer ele de bobo, né? Então são essas coisas, a gente precisa ficar muito atento com aquilo que eles assistem, né? Porque as coisas que eles assistem podem influenciar contra nós mesmos. Então a gente precisa ficar muito atento, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, esse exemplo da Peppa que eu falei, né? A Peppa, ela era uma filha tirana, vamos dizer assim, né? Então tudo girava em torno dela. Então quantas famílias nós temos esse tipo de comportamento, né? Em que o filho, ele domina tudo, a casa gira em torno dessa criança, né? E principalmente assim, não é um padrão, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa tem filho único, e eu sei porque a Bia foi única por 4 anos, então é uma coisa assim que não é por mal, mas a gente super protege, a gente, nossa, você quer fazer tudo, você não quer deixar a criança cair e tal, então assim, são coisas que acabam a gente fazendo por uma super proteção, né? Mas isso pode gerar na criança uma coisa assim, um sentimento de que realmente tudo gira em torno dela. E aí, quando ela tiver que lidar com as questões dela fora, em que nós não estaremos presentes, elas não vão saber lidar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, nós precisamos entender que a relação do esposo e da esposa, a união do casal, ele traz segurança para os filhos, né? Então, nós precisamos entender assim que quando existe uma relação fora de posicionamento, como a gente viu antes, por exemplo, o homem e a mulher, cada um quer mandar de um lado, mas eles não entram num acordo, né? Os filhos, eles ficam divididos, né? Quando na verdade a relação com os pais não é para ter divisão, né? Então, às vezes o filho, se é um menino, ele compete o amor da mãe com o pai. Então gera um ciúme, né? Gera uma competição, gera até um distanciamento, às vezes, do pai com o menino, né? Então, assim, ou às vezes, olha que coisa, às vezes a gente pode achar que é uma coisa absurda, mas tem mães que têm ciúme da filha com o pai, e aí ela compete o amor. Então, assim, gera o quê? Uma competição,
entre a mãe e a filha. Então, irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado, porque assim, a nossa relação com os filhos tem que ser uma relação diferente, né? Nós somos autoridade. Então eu não posso colocar eles não podem ficar no mesmo nível de autoridade que nós, entende? Então assim, eu vejo muito isso, às vezes assim, eu tenho pacientes que eu atendo que são crianças, né? Então às vezes eu vejo muito assim, a criança dá ordem para a mãe, sabe assim? E eu fico olhando aquilo, eu falo, gente do céu, então em casa como é que deve ser isso, entende? Então assim, são relações que estão totalmente distorcidas, então isso vai gerar problema lá na frente, vocês podem ter certeza, né? Então, quando o filho zomba da autoridade do pai e despreza a obediência da mãe, o filho vai ficar cego, né? É aquela cegueira, lembra que eu falei para vocês, né? Então ele não vai saber escolher a pessoa certa para a vida dele, ele não vai saber escolher a profissão, ele vai ficar inseguro, vai ficar indeciso. Então, irmãs, prestem atenção. Então, todo esse comportamento do filho tem a ver com o relacionamento dos pais. Então, a criança, nós temos que pensar que a gente está construindo o caráter de uma pessoa, né? Então tudo acontece na infância. A primeira infância é super importante, a adolescência, né? Então nós precisamos ter essa responsabilidade, né? Então a palavra de Deus em Provérbios 29, 15 e 17, ele fala algo muito sério, que quando eu li, eu me assustei até. Ó, 29, 15, 17. 29, 15 e 17. A repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Olha que interessante, né? Não fala assim, envergonha seu pai e sua mãe. Fala, envergonha a sua mãe, né? Então, e o 17 fala assim, ó, disciplina o teu filho e você irá descansar a sua alma futuramente, né? Então, assim, a disciplina, irmãs, às vezes a gente ouve a palavra disciplina, a gente acha assim, nossa, meu Deus, mas o que tem que fazer, né? Então, todo pai que ama, ele disciplina o seu filho, né? Então vocês viram ali que fala assim que o filho que não tem a correção, que não é disciplinado, é a vergonha da mãe. Não fala a vergonha do pai. Por que será, né? Porque essa responsabilidade acaba recaindo sobre nós por conta daquilo que eu falei, né? Da nossa sensibilidade. Então, irmãs, nós precisamos entender que a gente precisa falar o não para o filho, né? O não, ele indica que há uma autoridade inquestionável sobre a vida daquela criança, né? Então, o não, ele é uma demonstração de amor, né? Então, às vezes a gente cai nesse erro de não querer falar não. Por quê? Porque a gente acha que eles vão ficar tristes com a gente, ainda mais a gente que trabalha fora, a gente tem sempre essa culpa, né? Uma culpa que vem, mas a gente não pode, né? A gente precisa falar o não. Outra coisa que é um perigo, né, é a adultização da criança. Então, às vezes a gente pega famílias que têm muitos filhos e aí eles colocam os filhos mais velhos para cuidar dos pequenos. Então, a gente dá uma responsabilidade que eles não têm maturidade ainda para ter. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é um perigo, porque assim, aquela criança, às vezes com 10 anos, com 9 anos, cuidando de 1, de 2, de 3, né? O que ele pode gerar no coração desse pequeno e no coração do grande também, porque ele não tem maturidade para ele assumir uma responsabilidade sobre outra vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Então, às vezes a gente vê famílias que isso é algo natural. A mãe sai para trabalhar e larga com uma criança de 9, 10 anos cuidando do pequeno, né? Às vezes, lógico, não tem opção, mas, gente, isso vai gerar uma destruição, né? Nas emoções,
na segurança daquela criança, na autoestima dela, né? Porque a criança precisa ser criança, né? Então ela não pode assumir responsabilidades antes do tempo, né? E outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado também é terceirizar as coisas que só nós podemos fazer. Então tem mães que terceirizam os filhos, né? Então eles deixam a responsabilidade para uma babá ou para a escola, né? Então eles acham que a escola tem que educar, tem que ensinar valores. Não, irmãs, isso são coisas que nós não podemos terceirizar jamais. Isso tem que passar por nós sempre, sempre. E eu digo isso para vocês que eu sempre trabalhei, né? Eu tive as minhas falhas, né? E reconheci isso e tenho tentado ter momentos, tempo de qualidade com as minhas filhas, né? Então nós temos uma relação muito próximas, né? Então a gente tem conversas, né? O que você tá sentindo sobre isso? O que você achou disso, né? É muito importante a gente saber o que eles sentem, porque às vezes a gente acha que eles são tão pequenos e eles se sentem sem voz para falar aquilo que eles estão sentindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque eles são uma pessoa, né? Pequenos ainda, mas eles são uma pessoa, então eles têm as percepções deles e cabe a nós, às vezes uma percepção que ele teve errada, né, ou distorcida, cabe a nós direcionarmos isso. Então nós precisamos deixar que as frustrações também aconteçam, né? Então às vezes a gente quer proteger tanto os nossos filhos que a gente acha que eles não podem passar, então a gente sempre fala assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, né? Então só que a gente precisa entender que aquilo que nós passamos, que foram processos, que foram coisas que causaram algumas feridas, alguns arranhões aí, né? A gente cresceu, a gente amadureceu, isso moldou, forjou o nosso caráter, né? Principalmente quando nós conhecemos Jesus na nossa vida. Então isso a gente precisa deixar eles passarem pelas frustrações para eles terem esse crescimento também, né? Então nós estamos criando filhos fracos se nós não deixarmos eles terem as frustrações deles, né? Então, nós temos hoje, irmãs, algo alarmante, mas nós temos altos índices de suicídio infantil. Isso é muito triste. Crianças se mutilando, se cortando, porque têm autoestima baixa. Crianças que são mentirosas, que às vezes comprometem até a idoneidade dos pais. Crianças que mentem de uma forma que é até patológica, e aí coloca os pais numa situação complicada, né? Ou crianças que se mutilam, né? Num grito de socorro, porque os pais não olham para ela. Os pais não têm tempo de ver o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo, irmãs. Nós, cristãs, não podemos ter filhos que passem por essas situações, irmãs. Nós temos que ser diferentes do que está acontecendo no mundo, mas é isso que está acontecendo, irmãs. É muito triste. Quando eu escuto falar que uma criança tentou suicídio, eu falo, meu Deus, como assim? Que grande tristeza é essa que faz uma criança querer uma coisa dessa, desejar uma coisa dessa? Esse ano mesmo teve uma amiga da Bia que aconteceu isso, irmãs. Ela tentou cortar os pulsos. É muito triste, é muito triste. Então, irmãs, eu peço assim para vocês prestarem atenção, irem lá, sabe? Às vezes a criança tá muito quieta, vai lá, conversa, chama para uma conversa, né? Então, nós precisamos tá sempre reforçando os valores bíblicos, né? Os exemplos que nós temos aqui em casa, né? Nós temos que reforçar que aquilo que nos guia é a palavra, não é outra coisa, né? Então isso tem que estar sempre presente, porque nós vamos criar um ambiente
um ambiente de segurança para eles, né? Então, assim, por exemplo, irmãs, uma coisa que eu acho extremamente importante e que desde quando eu fiz o curso da Mulher Sábia eu adotei na minha casa e que a gente vem vivendo isso até hoje, é o jantar em família ou o almoço em família, né? Então aqui em casa é assim, o Alê nunca estava na hora do almoço, então as meninas, eu sempre programei o meu horário de almoço para eu poder almoçar com elas, né? E a gente senta, faz as refeições, fazemos as nossas orações, né? E né, durante essa pandemia foi muito legal porque a gente está conseguindo fazer todas as refeições juntos, né? Até o café da tarde. Então, assim, as meninas oram, né? Então elas se revezam, hoje sou eu que oro, amanhã é você e tal. Eu acho engraçado porque a Mandinha, ela desde o começo da pandemia, todos os dias, em todas as refeições, ela diz assim: Senhor, que haja cura para o Covid-19, né? Então, assim, daí cada vez que aparece uma coisa, estão fazendo uma vacina, ela fala, ai mãe, acho que Deus está ouvindo minha oração. Então é muito bonitinho ela, essa fé dela, né? Que foi desenvolvida, me dá até vontade de chorar, que foi desenvolvida aqui, né? Então ela vê a gente orando pelas nossas necessidades, orando pelas necessidades das pessoas, né? Então, às vezes, ela escuta uma história, quando eu estava com a minha amiga doente, ela ora, né, pedindo para Deus cuidar. Então, assim, e ela vê a gente exercitando isso também, né? A nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Então, elas veem isso. Então, é isso que a gente precisa mostrar para eles os valores essenciais, né? Eternos, que vêm do céu, não é daqui, né? Que estão aqui contidos na palavra, né? Então, mas nós precisamos entender algumas coisas que são extremamente importantes, que é o relacionamento correto, o posicionamento, o respeito entre a esposa e o esposo, a união do casal. Nada nem ninguém pode derrubar e vai trazer segurança e proteção para os filhos. Isso, irmãs, isso é uma regra e não é da Andréia, está na palavra e o Senhor colocou como maior projeto dele a família. Então, a união do casal traz proteção e segurança para os filhos. Você vai ter filhos bem-sucedidos, filhos seguros, decididos, tomam decisões sobre a vida deles, na escolha do cônjuge, na escolha da profissão. Isso é segurança, irmãs. E quando não existe isso, nós vemos filhos perdidos, né? Como diz a palavra ali, que até podem envergonhar os pais. Então, irmãs, prestem atenção. Então, o relacionamento correto do pai e da mãe é algo que traz segurança para os filhos. Ensinar os filhos a honrar as autoridades, a respeitar as autoridades que estão estabelecidas sobre a vida deles, se eles são pequenos, aos pais, são os professores, né? E a terceira coisa, ensinar os filhos o valor da gratidão, a serem gratos. Irmãs, a gratidão faz parte daquilo que você tem de mais precioso do seu relacionamento com o Senhor. Nós sabermos que nós conseguimos um favor imerecido pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então nós precisamos passar esses valores para eles. O valor de gratidão, de ser gratos a tudo e às pessoas que de alguma forma estão fazendo parte da vida deles. Então, o agradecer as pequenas coisas, o agradecer o alimento, o agradecer a vida que eles têm, serem gratos. E nós precisamos também passar exemplos de gratidão, irmãs. Então, quando nós ficamos reclamando das contas, reclamando do que não tem, reclamando que não tem roupa, reclamando que não sei o que revela isso? Uma ingratidão com aquilo que nós temos. Então, quando nós fazemos isso, nós demos um mau exemplo. Irmãs, nós temos que ser gratas e nós temos que dar o exemplo de gratidão para os nossos filhos, para eles serem gratos também. Porque tudo que nós fizermos,
no sentido contrário, vai recair sobre nós. Se nós não respeitarmos as autoridades, os nossos filhos não vão nos respeitar porque nós somos autoridade na vida dele. Se nós não ensinarmos gratidão para eles, eles vão ser ingratos conosco. Irmãs, prestem muita atenção. É muito sério isso. Então nós precisamos saber lidar com isso. Irmãs, o que eu tinha para dizer para vocês a respeito disso termina aqui. Né? Nós vamos fazer a oração da mulher sábia, que é tanta coisa, né, que a gente fala, que nas 2 últimas aulas eu acabei não fazendo a oração, e aí algumas irmãs me cobraram, né? Mas assim, eu realmente oro, né, todos os dias para que haja em cada lar uma mulher sábia, né? Então vamos fazer a nossa oração da mulher sábia e vamos encerrar esse módulo, né? Hoje seria um dia que nós faríamos uma confraternização para encerrar esse módulo e nós iríamos iniciar um período de férias, né? Mas como, né, as coisas aconteceram de uma forma que nós não esperávamos, a gente vai mudar algumas coisas, né? Então, o que nós vamos fazer? Então, qual é o próximo passo que nós daremos agora? Nós vamos, na próxima semana nós não teremos mais nenhuma aula e eu devo gravar as aulas que nós fizemos presencial. Provavelmente eu vou tirar esse tempo para eu gravar essas aulas para nós termos um curso completo, né, de 3 meses online, né? Por quê? Porque tem pessoas que querem fazer o curso, mas estão muito distantes. Então, de repente, surgiu, né? Deus é tão maravilhoso que surgiu essa oportunidade de nós montarmos o curso assim, né? Então, eu vou gravar algumas aulas para a gente fechar esse módulo, né? Mas assim, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês revessem as aulas, os exercícios, aquilo que ficou pendente, aquilo que vocês não conseguiram fazer. Usem esse tempo para vocês colocarem as lições, as tarefas em dia, né? Irmãs, é muito importante que vocês façam isso, tá bom? Aproveitem esse tempo para vocês fazerem isso. Durante a semana, eu devo postar um vídeo rápido também para a gente falar sobre como vai ser o segundo módulo, tá bom, irmãs? Então, vamos fazer a nossa oração da mulher sábia. Eu oro para que haja em cada lar uma mulher sábia, a começar pelo meu lar. Então, uma ótima semana para vocês, que vocês possam aproveitar esses princípios que nós passamos nessa aula, que possam colocar no seu coração e viver, né? Porque o mais importante do que saber é viver esses princípios. Amém, irmãs? Então, Deus abençoe, um beijo e o meu abraço.